Bom dia, galera, tudo bem? Hoje nós vamos começar então a aula 40, beleza? Nós vamos falar um pouquinho a partir de agora sobre a colonização do Brasil. Trata-se de um tema bastante importante e também bastante cobrado pelos vestibulares, uma vez que a colonização do Brasil, a história do Brasil, ela é, né, de obrigação, né, que nós tenhamos então conhecimento. Então, a partir de agora, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a colonização do Brasil, aula que iniciamos a partir da aula 40, ok? Galera, nós estávamos falando sobre o mercantilismo, lembram? O mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas desenvolvidos pelos reis absolutistas. Quando nós falamos do mercantilismo, nós temos um conjunto de práticas que são caracterizados por aquilo que nós chamamos de intervencionismo estatal econômico. Ou seja, o Estado intervém na economia. Quando nós falamos das práticas mercantilistas, nós temos então um total de 4 práticas. São elas, e eu vou colocar para vocês em ordem de importância, beleza? Primeiro, metalismo. Nós já falamos sobre o metalismo, né? O metalismo seria, então, o acúmulo de metais preciosos, pois as nações desenvolvidas, as nações ricas, eram aquelas que acumulavam ouro. Balança comercial favorável, ou seja, para conseguir reter ouro, era necessário ter uma balança comercial favorável. Exportar mais, importar menos. E para as importações serem sempre menores, era muito comum o uso do protecionismo alfandegário, ou seja, a criação de impostos sobre os produtos importados. Assim, estes produtos se tornariam mais caros e menos atrativos. A quarta e última prática é o que nos interessa para a aula de hoje, que seria então o colonialismo, ou seja, a necessidade de se ter colônias. Galera, quando nós falamos do colonialismo, nós estamos falando de uma relação chamada de pacto colonial, né? O que vem a ser o pacto colonial? É a relação que uma colônia tem com sua metrópole. Galera, quando nós falamos, né, colônia, beleza? Nós precisamos levar em consideração que existem 2 tipos de colônias. Nós temos, então, as chamadas colônias de povoamento, assim como nós também temos as chamadas colônias de exploração. Vamos falar um pouquinho sobre as colônias de povoamento. O próprio nome já diz, né? O objetivo dessas colônias era formar uma nova pátria, ou seja, povoar. Quando nós falamos das colônias de povoamento, o exemplo mais conhecido que nós temos seria, então, o norte das 13 colônias inglesas. Lá nós tivemos
um típico exemplo de colônia de povoamento. Quando nós falamos das colônias de povoamento, são características dessas colônias o minifúndio, ou seja, pequenas propriedades de terra, o uso da mão de obra livre, ou seja, remunerada, e estímulo ao comércio, assim como também as manufaturas. Então, estas são as características das chamadas colônias de povoamento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as chamadas colônias de exploração, né? Galera, é só nós pensarmos então no nome, né? Ó, colônias de exploração. O objetivo dessas colônias era apenas, né? Um único objetivo de lucrar, de expropriar todas as riquezas. Essa era, então, a lógica das colônias de exploração, beleza? Então, nós chamamos de colônias de exploração aquelas colônias cujo o objetivo era de lucrar, de expropriar todas as riquezas. E aí, quando nós falamos de um exemplo de colônias de exploração, nós podemos utilizar, inclusive, o Brasil, ok? Galera, uma outra característica a respeito, né, do pacto colonial. Quando nós falamos dessa relação da colônia com a sua metrópole, nós não podemos deixar de mencionar a característica dessa relação. Essa relação era caracterizada pelo monopólio, ou seja, exclusividade. Então, essa seria, né, a introdução de onde podemos encaixar o início da colonização do Brasil. Lembrem-se que o Brasil foi descoberto, né, ó, entre aspas, num contexto mercantilista. Logo, o Brasil se encaixa perfeitamente bem nos moldes das colônias de exploração. A partir do momento, então, que nós temos a chegada dos portugueses ao Brasil, nós passamos a ser conhecidos, então, né, pelo nome de América Portuguesa. Galera, nós, ao longo da nossa história, tivemos várias denominações diferentes, né? Até chegarem ao nome que nós conhecemos de Brasil. Fomos chamados de Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e, posteriormente, de Terra do Brasil, até chegarmos, então, no nome Brasil. O nome utilizado pelos portugueses para batizar as novas terras estava, portanto, associada a uma árvore encontrada em nosso litoral, o famoso pau-brasil. Quando os portugueses chegam ao Brasil, como nós já sabemos, o país já era povoado por diversas tribos de nativos, de indígenas. E esse primeiro contato, esse primeiro momento, ele é caracterizado, então, por aquilo que nós chamamos de etnocentrismo. Galerinha, o Enem adora fazer perguntas a respeito
do contato, do primeiro contato estabelecido entre portugueses e indígenas. Vale a pena lembrar, vale a pena ressaltar que, né, os portugueses olhavam para os indígenas com desdém, como se eles fossem seres primitivos, como se eles fossem seres sem importância, justamente porque a cultura indígena era muito diferente da cultura portuguesa, né? E associado a esse etnocentrismo, nós temos então aquilo que nós chamamos de eurocentrismo. Prof, não lembro o que vem a ser etnocentrismo. O etnocentrismo é uma forma de preconceito cultural. É quando um povo não aceita a cultura do outro. É quando um povo inferioriza a cultura do outro. Para os portugueses, os indígenas eram pagãos, eram povos primitivos, povos que deveriam ser catequizados e dominados. E essa visão, né, de índio inferior, de índio primitivo, ela é então calcada na visão eurocêntrica. Porque para o português, o bom, o correto, o legal, o bacana seria então, né, a cultura europeia. Beleza? Então, galerinha, quando nós falamos da colonização do Brasil, nós não podemos deixar de falar sobre, então, esse primeiro contato que foi estabelecido entre portugueses e espanhóis. Sabemos que o interesse dos portugueses com a nova terra era o de lucro, era o de expropriar as riquezas. Logo, para concretizar tais planos, era necessário, então, né, fazer a dominação sobre a população indígena. Galera, nós vamos falar então do período colonial, ok? Ó, colonial, o período em que o Brasil foi uma colônia. Esse período vai de 1500 até 1822. Porém, o período colonial, ele possui algumas subdivisões. Nós temos então de 1500 a 1530 o chamado período pré-colonial, que é o assunto da aula de hoje, da aula 39. E também já iniciaremos nessa aula o período colonial, que começa então a partir de 1530 e vai até 1806. Galera, vamos então refletir sobre a primeira fase, ou seja, o período que vai, né, de 1500 até 1530. Percebam que a durabilidade, né, desse período, dessa fase, ela não é extensa, muito pelo contrário, ela é bem curta, ela dura ali apenas 30 anos. Justamente porque foi um período passageiro, um período de transição. Pré, o que a palavra pré precisa, né, lembrar para vocês? Todas as vezes que vocês escutam a palavra pré-história, pré-colonial, pré-imperial, a palavra pré precisa lembrar, então, a palavra antes. Isso quer dizer que o período que vai de 1500 até 1530 seria antes da colonização. Isso mesmo, galera. Quando nós falamos da chegada dos portugueses ao Brasil, eles não começaram a colonizar da noite para o dia. Não foi assim, chegou no dia X e no dia seguinte já começou a colonização. Não. Por 30 anos não houve nenhum plano de colonização. Olha o que eu coloquei aqui para vocês, ó.
falta de interesse por parte de Portugal em efetivar a colonização das novas terras em virtude do lucrativo comércio com as Índias. Vamos entender então o que a prof quis dizer. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em um primeiro momento foi feito a vistoria, né, a exploração do território. Em poucas palavras, queriam conhecer o potencial lucrativo da região. Ou seja, será que tem ouro e prata? Aí nós temos uma longa carta, né, do Caminha, descrevendo as novas terras ao rei de Portugal e frustrando os interesses do rei de Portugal. Quando o rei de Portugal foi informado que no Brasil não havia ouro, que no Brasil não existiam metais preciosos, o rei de Portugal pensa: bom, eu, rei, tô lucrando horrores com o comércio estabelecido com as Índias. Será que é seguro da minha parte? Será que é inteligente da minha parte trocar o certo pelo duvidoso? Trocar as Índias, deixar de praticar o comércio com as Índias e ir colonizar o Brasil? E aí, pensem como rei, né? Vocês estariam lá lavando a égua de ganhar grana, né? No comércio das especiarias. Descobriram uma terra nova, mas foram informados que não tem metais preciosos nessas novas terras. Vale a pena trocar o lucrativo comércio pelas Índias por um território que não tinha riqueza? Não, né, galera? Sejamos racionais. Então, o rei de Portugal optou, é claro, em focar todas as suas atenções, em canalizar todos os seus esforços com o comércio das Índias. Assim, desta maneira, Portugal continuaria lucrando, enquanto que o Brasil permaneceria, entre aspas, parado. Quando nós falamos dessa fase de 1500 a 1530, eu quero que vocês se lembrem, então, que não houve nenhum plano de colonização. Ou seja, não houve colonização por durante 30 anos. Prof, por que não? Porque para colonizar é necessário grana. Para colonizar é necessário esforços, empenho, pessoas. E para Portugal, neste momento, a prioridade era, portanto, assegurar o comércio com as Índias. Porque as Índias era lucrativo, o Brasil não. Então, o período que vai de 1500 até 1530, não houve, não houve plano de colonização. Neste período, nestes 30 anos, foram enviadas várias expedições de reconhecimento. Galera, olha o nome: expedições de reconhecimento. Precisamos conhecer o nosso território, precisamos descobrir quais são, né, os potenciais. Então, as chamadas expedições de reconhecimento visavam explorar, conhecer o território. Foi constatado a presença, né, de uma grande quantidade de pau-brasil. Opa, tá aí, produto legal, pode oferecer, né, um lucrinho bom. O rei, então, permitiu
a terceirização da extração. Terceiros vinham para o Brasil e lucravam, então, com a extração do pau-brasil. Para o rei, era pago o imposto real. Mas, prof, quem fez a extração do pau-brasil? É aí que nós vamos, né, encaixar os índios. Sim, galera. É aqui que começa, então, a primeira relação entre índios e portugueses. Os portugueses ofereciam aos indígenas objetos sem valor: espelho, machadinho, tecido, miçanga. Aquilo era bacana, aquilo chamava a atenção do índio. O índio queria aqueles objetos. O índio não entendia para que o português queria o pau-brasil. Afinal de contas, para o indígena, o pau-brasil não tinha valor, tinha tanto no Brasil. Então, quando nós falamos da extração do pau-brasil, nós tivemos, então, a prática do escambo. Escambo quer dizer troca de produtos sem envolver moeda. Escambo quer dizer troca. E essa troca era feita, então, entre portugueses e índios. Os índios sabiam onde encontrar, sabiam como cortar, levavam até o litoral e armazenavam nas feitorias. Galerinha, nós já falamos sobre as feitorias em um momento anterior. Nós sabemos o que fazem e para que servem as feitorias. As feitorias são entrepostos comerciais construídos no litoral. Os portugueses construíram as feitorias para armazenar o pau-brasil, para realizar com os índios a troca. Prof, para que era utilizado o pau-brasil? Duas finalidades: tingir tecido, assim como também a fabricação de móveis, ok? Prof, podemos considerar a extração do pau-brasil como um ciclo econômico? Não. Não foi. Foi apenas uma atividade predatória. Foi uma atividade que, por sinal, causou praticamente, né, a extinção do pau-brasil. A ganância, o desejo dos portugueses em mais, levou então quase à extinção do pau-brasil. Então, de novo, falamos do período pré-colonial, baliza cronológica 1500, 1530. Qual foi, né, a principal informação que nós vimos a respeito deste período? Não houve nenhum plano de colonização. Neste período foi realizado, então, a extração do pau-brasil. Lembrem-se, né? Isso é de suma importância. Para extrair o pau-brasil, foi necessário a prática do escambo. Os portugueses davam aos indígenas produtos diversos, produtos sem valor, em troca do pau-brasil. Beleza? Então, estas são as principais informações a respeito, tá, do período pré-colonial. Como nós acabamos de falar, a extração do pau-brasil foi monopólio da coroa portuguesa. Porém, toda a parte da extração, digamos que ela foi terceirizada, né? Não foi o Estado português que extraiu. O Estado português lucrava apenas com a cobrança de impostos. Aqui temos, então, uma imagem habitual, né, bastante utilizada para retratar o período pré-colonial, né? Prof, como que eu sei que esse mapa se refere ao Brasil pré-colonial?
Galera, índio, pau-brasil, índio cortando a madeira. Opa, acabamos de falar. E aqui nós temos, então, né, a imagem do pau-brasil. Ok? Galera, lá na Bienal de vocês, no último tópico, na página 315, nós temos então um tópico bastante interessante que eu gostaria muito que vocês demarcassem. Alguns degredados foram abandonados na costa brasileira. E mesmo sem fazer parte de um projeto colonizatório, eles foram os primeiros europeus a habitar o Brasil. Galera, de novo, né? O Brasil não foi o centro das atenções no momento da descoberta, né? Descoberta. Não. Lembrem-se que a prioridade foi as Índias. A ausência de metais preciosos fazia com que então os portugueses deixassem o Brasil em segundo plano. Logo, né, após a notícia da descoberta, os portugueses não tinham interesse em vir para cá. E o medo de se aventurar em terras desconhecidas, e o medo, né, de se relacionar com os índios. Então, o que era muito comum, e foi assim que a coroa fez, foi pegar o expurgo da sociedade portuguesa. Prostituta, mendigo, ladrão, enfiaram eles no navio e levaram para o Brasil. E literalmente, galera, desovaram eles ali no litoral e retornaram. Então, os primeiros europeus, os primeiros portugueses, de fato, né, a chegarem ao Brasil, foi então aquela parte da sociedade portuguesa que muitas vezes sequer são lembrados, ok? Uma outra informação importante: a falta de colonização, a falta de um plano de colonização acabava deixando o Brasil, de certa forma, vulnerável, né? Prof, como assim vulnerável? Desprotegido. E o fato de estar desprotegido acabava, então, chamando a atenção de piratas e corsários. Sim, galera, piratas e corsários que vinham para o Brasil comercializar o pau-brasil. O pobre coitado do índio não sabe definir o que é um português do que é um francês, do que é um holandês. O primeiro branquelo que tivesse ali no litoral mostrando para ele os badulaques, os objetozinhos, ele liberava o pau-brasil. Então, a presença desses piratas, a presença desses corsários, começou a preocupar a coroa portuguesa. Porque começa a surgir um medo, um receio de vir a perder as novas terras. É aí, então, que começaram a ser enviadas para o Brasil as chamadas expedições guarda-costas. Galera, é só utilizar a lógica, né? O que faz um guarda-costa? Um guarda-costa não faz a proteção? Então, as expedições guarda-costa realizavam o quê? A proteção, ok? Vamos lá, então, para as duas atividades que estão na página 315. O comércio foi, de fato, o nervo da colonização do antigo regime. Isto é, para incrementar as atividades mercantis, processava-se a ocupação, povoamento e valorização das novas áreas. E aqui ressalta de novo o sentido da colonização da época moderna.
indo em curso na Europa a expansão da economia de mercado, com a mercantilização crescente dos vários setores produtivos antes à margem da circulação de mercadorias. A produção colonial era uma produção mercantil, ligada às grandes linhas do tráfico internacional. O mecanismo principal da colonização foi o comércio entre colônia e metrópole. Fato que se manifesta. Galerinha, essa questão se refere justamente ao que nós estávamos falando no início, ao monopólio, à exclusividade. Quando nós falamos do pacto colonial, todas as vezes que nós falamos pacto colonial, eu quero que vocês associem a palavra exclusivismo, exclusividade. Como que funciona, né? E eu gosto bastante dessa imagem aqui, ó. Como que funciona o pacto colonial? O pacto colonial funciona, galera, da seguinte maneira: a colônia só pode comprar, só pode vender da metrópole. Galera, se a colônia só pode comprar e só pode vender para a metrópole exerce o controle do preço. Muitas vezes, a colônia fornece para a metrópole a matéria-prima e a metrópole fornece o produto manufaturado, que vinha muitas vezes, ó, com um valor bem mais alto. Vamos voltar lá para a questão? Olha lá. O mecanismo principal da colonização foi o comércio entre colônia e metrópole. Fato que se manifesta na ampliação do movimento de integração econômica europeia por meio do amplo acesso de outras potências ao mercado coloniais. B. Na ausência de preocupações capitalistas por parte dos colonos que preferiam manter o modelo feudal e a hegemonia dos senhores de terras. C. Nas críticas das autoridades metropolitanas à persistência do escravismo que impedia a ampliação do mercado consumidor na Europa, do mercado consumidor da colônia, perdão. No interesse metropolitano de ocupar as novas terras conquistadas, limitando-se à exploração imediatista das riquezas encontradas, ou no condicionamento político, demográfico e econômico dos espaços coloniais, que deveriam gerar lucros para as economias metropolitanas. E aí, qual alternativa vocês julgam ser a correta? Acertou quem disse a alternativa E. Galera, só para complementar então, quando nós falamos das colônias de exploração, as colônias de exploração caracterizam-se por estarem, né, organizadas em plantations ou plantations, né? Prof, o que significa plantations? Obrigatoriamente latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terras, monocultores, ou seja, que produziam um único produto para a exportação e a utilização da mão de obra escrava. Lembra, o objetivo é gerar lucro. Minifúndio não dá lucro, o que dá lucro é latifúndio. Então, né, colônias de exploração sofriam um controle político, sofriam um controle social, cultural, religioso, porque a finalidade era gerar lucros, ok? Vamos lá para o exercício 2 agora, ó. Eu, o rei, faço saber aos que este meu regimento virem
que, sendo informado das muitas desordens que há no sertão do pau-brasil e na conservação dele, de que se tem seguido haver hoje muita falta, cada vez será o dano maior se não se atalhar e der nisso a ordem conveniente. Mando que nenhuma pessoa possa cortar, nem mandar cortar o dito pau-brasil, por si ou seus escravos, sem expressa licença do provedor-mor da minha fazenda. E quem o contrário fizer, incorrerá em pena de morte e confiscação de toda a sua fazenda. No contexto da colonização das terras do Brasil, o regimento do rei Felipe III apresenta medidas associadas à afirmação do poder da coroa espanhola em detrimento dos comerciantes e colonos portugueses. B. Ao caráter monopolista da extração do pau-brasil, pois era necessário autorização expressa da coroa para atividade extrativista. C. As preocupações da coroa na preservação da Mata Atlântica, que estava sendo devastada pelos colonos. D. Na importância do pau-brasil no comércio colonial como principal produto de exportação da América Portuguesa em inícios do século XVII, ou a afirmação da política absolutista dos reinos europeus, cerceadora de todas as iniciativas dos colonos nas Américas. E aí, galerinha? Qual seria a resposta correta? Acertou quem disse que a alternativa correta era, né, a letra B de bola. Ok? Eu vou introduzir, então, né, a aula 40 com vocês, que seria a segunda fase do período colonial, que vai, né, de 1530 a 1806. Quando eu falo da fase colonial, ó, colonial, opa, colônia, colonização, quer dizer que Portugal mudou de ideia. E a mudança de ideia por parte de Portugal está relacionada ao medo da presença dos invasores. Lembra, ó, o pau-brasil atraía corsários, piratas, e a presença destes corsários, destes piratas, começaram a fazer o rei de Portugal a ter medo de perder as novas terras. Logo, a necessidade de colonizar o Brasil. Eu tenho ainda um segundo fator que vai explicar o início da colonização do Brasil, que foi, ó, o declínio do comércio das especiarias, o declínio do comércio com as Índias. Prof, por que está declinando? Por que aquele promissor comércio declinou? Muita gente praticando, o preço caiu, ou seja, não era mais atrativo como antes, não era mais lucrativo como antes. Logo, o rei pensa: o comércio com as Índias não está mais tão lucrativo como era antes. Bom, ou eu vou, né, colonizar o Brasil, ou nós vamos perder as novas terras. É aí que inicia, então, o período que nós chamamos de período colonial. Só para finalizar, então, galera, né, charges sobre o período colonial.
Vocês sabem, né, que uma das necessidades é a leitura e a interpretação, seja de textos, sejam de charges. E tá aí um período que reúne, né, bastante charges. Essa daqui é uma delas, ó. Um presente para ti da terrinha. Um chaveiro. Chaveiro. E aqui nós temos então, né, o indígena carregando a tora. Olhando para essa imagem, eu já visualizo o escambo e eu já visualizo a crítica do autor, né? A exploração do índio, muitas vezes eram enganados. Galera, pelo amor de Deus, não vai me dizer que os índios eram escravos. Não, não eram escravos. Escravos é aqueles, né? Ou melhor, são aqueles trabalhadores que não ganham nada. O índio ganha. É um objeto irrisório, é um objeto sem valor, mas ganha. Aqui nós temos então uma outra imagem bastante associada a esse contexto, né, das grandes descobertas, das grandes navegações e do período colonial. Não tem a famosa fala, né, a famosa frase terra à vista? Aqui o autor ironizou como lucro à vista. Por que lucro à vista? Fazendo menção, portanto, às colônias de exploração. E por último aqui, ó, só para finalizar, aqui eu tenho uma outra charge, né, criticando a primeira tentativa de colonização do Brasil. Não podemos errar novamente, ou, né, os brasileiros vão acabar falando francês. Por quê? Porque os franceses eram os povos que mais tentavam invadir o Brasil. Sim, galera, por várias vezes. No período pré-colonial, muitos dos corsários eram franceses e posteriormente, no período colonial, também houveram tentativas de invasões francesas, beleza? Meus amores, por hoje é só. Vou deixar para vocês no mural de tarefas a anotação que eu fiz no Word, como de costume, assim como também o encaminhamento para a tarefa. A tarefa será TMTC da aula 40, beleza? Tenham todos um excelente final de semana, se cuidem, bom descanso, beijo, galera, tchau, tchau.